Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, o amigo das nossas vidas. Todos nós possamos estar bem, não só nós, mas também todos os amigos que nos visitam do outro lado da vida. Aqueles que se encontram em tratamento, mas muito em especial aos nossos queridos mentores, aos nossos queridos companheiros que coordenam todo o lar extrafísico, que nós não vemos, mas cujo trabalho é na realidade gigantesco. E é bom que nós saibamos isso. E tudo isso tem um princípio, tudo isso tem uma ideia, tem uma necessidade. Esse labor que é feito pelos nossos amigos do outro lado da vida, como dissemos, tem uma ideia, portanto, eles têm uma necessidade. E é essa ideia de Deus na sua existência. E é a necessidade, portanto, que eles têm de caminhar para Deus, de observarem, portanto, toda a sua criação, que faz com que eles, na realidade, se movimentem. E é, na realidade, essa ideia que vamos ser convidados também a procurar, todos nós, como necessidade, porque necessitamos da ideia de Deus para chegar até ao ponto em que nós chegamos, em que nós nos encontramos como seres humanos, e continuamos na mesma a ter essa necessidade para continuarmos encetando a viagem daqui para a frente, sempre, na realidade, com a ideia de Deus. Porque quando a ideia de Deus falha, portanto, perante as nossas vidas, qualquer coisa não está bem em nós. E nós questionamos porquê. Pode ser o mais incrédulo. Porque, quer nós queiremos, quer não, a ideia de Deus, desse ser, Deus ou outro nome qualquer, mas a ideia desse ser superior está íncita, está gravada, portanto, na nossa alma. Está lá, bem escrita, e nós não podemos. Não temos outra hipótese, não podemos faltar a esse discernimento. A ideia de Deus está íncita, está inscrita na nossa alma. Mesmo naqueles que são mais atrasados. Mesmo naqueles que ainda não têm raciocínio. A ideia de Deus está íncita, está lá, está gravada no princípio do seu psiquismo, está lá. Porque tudo quanto existe é obra de Deus. A formiguinha que nós vemos caminhar, se estivermos a apreciar, portanto, o trabalhinho, a sair do buraco, a entrar no buraco, não é? É obra de Deus. E tem mais. O mesmo princípio que nos anima a nós, anima a formiguinha. Quem a ensinou? Aquele trajeto que ela faz, programado, no vai e vem, quem ensinou? Então vejamos que todos nós temos, na realidade, necessidade da ideia de Deus. E como procuramos todos que aqui nos encontrarmos, estudarmos a doutrina espírita, nós vamos remontar até 1857 ao primeiro livro do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias do livro. As causas primárias, Deus, está lá, como primeira questão. Que é Deus? Notem bem, portanto, Kardec não pôs lá, portanto, o pronome quem, porque quem nós já vínhamos habituados, portanto, do quem nós já vínhamos muito habituados. E subentende-se que poderá ser qualquer um de nós. Então ele colocou lá o pronome que é Deus. E na realidade os espíritos sublimes, os espíritos da luz, o espírito da verdade,
colocou lá. Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Ponto final. Ele não acrescentou mais nada. É a resposta sucinta para que nós, dentro do nosso, ainda dificuldade do nosso pensamento, de abranger, portanto, a grandiosidade, portanto, da resposta, eles procuraram, portanto, sintetizar a resposta, para que nós pudéssemos entender um pouco. Causa primeira. Então, se é a causa primeira, ele é o princípio, portanto, de tudo. É o ser incriado. Portanto, Deus, nós somos finitos, somos criados. Então, se foi Deus que nos criou, portanto, ele é o ser incriado. Bom, então, o que devemos entender, portanto, por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. É o infinito. Vamos procurar, todos nós que aqui estamos, fazer uma viagem ao céu estrelado, não é? Vamos imaginar. Então nós vamos todos fazer uma viagem, vamos todos aqui entrar dentro de uma nave, vamos fazer uma viagem. Assim, está estrelado, eu quero chegar àquele ponto. Nós vamos andando, viajando, e na realidade, portanto, infinito, o céu, não é? Que a gente pensa que está ali naquelas amontoado de estrelas, não é? Vai se distanciando sempre, a gente assim, afinal, nunca vai lá chegar. Portanto, a coisa, portanto, não é assim tão fácil, não é? Portanto, então vejamos, não é? É aquilo que não tem começo nem fim, desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Poderíamos dizer que Deus é infinito? A definição é incompleta, ainda, portanto, pelo nosso ainda parco, portanto, entendimento. Portanto, é uma pobreza, portanto, da linguagem dos homens, suficiente para definir as coisas que estão além, portanto, da sua inteligência. Mas podemos entender que, na realidade, portanto, ele é infinito. Na sua grandiosidade. Na sua grandeza, pelos atributos da qual, portanto, ele é, na realidade, portador. De onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? Como é que nós podemos encontrar as provas da existência de Deus? No livro dos Espíritos nos diz, não há efeito sem causa. Então, todo efeito tem uma causa. A gente olha para cima, para as ditas estrelas, e diz assim, não foi o Carlos que construiu aquilo, nem nenhum de nós. Tinha que ser uma causa primária, uma causa inteligente, não é? Porque quando o Carlos foi criado, portanto, nosso companheiro, portanto, o universo já havia, já existia, não é? Portanto, antes dele existir. Então, duvidar da existência de Deus seria negar todo o efeito, seria, portanto, negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada, portanto, pode fazer alguma coisa. Ora, acontece que dentro da nossa viagem nós encontramos muitas criaturas que não acreditam em Deus, portanto, porque nunca ouvi, portanto, nunca, não sei onde é que está, portanto, nunca se demonstrou. E na realidade porque nós procuramos encontrar Deus numa pessoa, portanto, num ser humano. E nunca o vamos encontrar dentro dessa perspectiva. Porque Deus mora dentro de cada um de nós. Se nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, pelo hálito dele, pelo seu pensamento dele, então ele mora em nós. Nós fazemos parte, precisamente, desse pensamento grandioso. Portanto, que então ele mora em nós. Então não adianta nós andarmos à procura muito longe, quando devemos fazer a viagem para dentro e procurá-lo dentro de nós, porque ele mora lá dentro de nós. E o nada não constrói nada. Já por si é nada. Se é nada, portanto não constrói nada. Portanto, o nada não evolui, porque não existe. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? E vejam o que os amigos respondem. Temos um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pela obra.
pelas estrelas, pelos sóis. Nossa, realmente tem que ser um ser inteligente, tem que ter uma entidade suprema, não é? Portanto, que constrói na realidade tudo isso, não é? Por exemplo, se alguém dos nossos parentes, portanto, está num país distante, nos escreve, como é que nós sabemos, não é? Portanto, que ele é nosso parente, precisamente pela escrita, portanto, que ele faz para nós. A gente olha para a letra assim, realmente é fulano. Ele pode não escrever o nome, não é fulano, é a letra dele, portanto, é fulano. Então, precisamente, pelo autor, portanto, a gente reconhece, portanto, a obra gigantesca. Portanto, é o orgulho que gera a incredulidade. O orgulho, portanto, da humanidade gera a grandiosidade da incredulidade, portanto, que existe hoje em dia, precisamente pela falta de ter a certeza, já não falo da crença, de ter a certeza de que Deus existe. Então nós devemos dizer, eu não creio, eu tenho a certeza da existência de Deus. Porque crer, cada um de nós crê em qualquer coisa. Não é? Até o incrédulo crê em qualquer coisa, naquilo que não crê. Não é? Então o homem orgulhoso nada admite acima de si. É por isso que se considera um espírito forte. Todo homem é orgulhoso. Portanto, que não tem a certeza da existência de Deus. Ou não quer ter a ideia, portanto, da necessidade de Deus em sua vida. Procuramos ainda, portanto, na Gênesis, mais explicações. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, omnipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas obras e perfeições, e não pode deixar de ser assim. Portanto, isto são os atributos de Deus, que nós ainda não sabemos discernir muito bem, porque não temos ainda este tipo de atributos em nós, para o entender. E no item 34, ainda da Gênesis, que é um dos livros da codificação espírita, diz assim: Deus, sendo a essência divina, por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, porque nos falta essa capacidade de entendimento, esses atributos para entender a essência divina de Deus, senão pelos espíritos que hajam alcançado o mais elevado grau de desmaterialização. Ou seja, nós só podemos e só entendemos um pouco, não é? Portanto, de Deus, pelas mensagens gratificantes, pelos ensinos desses espíritos que já se desmaterializaram, que já atingiram determinada evolução e que nos vêm a falar de Deus, porque já o entendem, portanto, de uma maior amplidão do que a nossa, não é? E são eles que nos vêm trazer, portanto, essas mensagens. São eles que nos vêm trazer esses ensinamentos, através dos livros. Então, esses espíritos que já se desmaterializaram, que já vão caminhando para entrar precisamente no seio de Deus. Então já entendem um pouco mais. E ainda no capítulo 36 da Gênesis diz assim: certo, pois que nenhum homem pode ver a Deus com os olhos da carne. Ponto final. Nenhum de nós, não é? Pode dizer assim, só de uma forma leviana ou abusivamente, assim, falei com Deus. Mas há muitos que andam por aí a dizer que falam com Deus. Eu falei com Jesus, com Maria Santíssima, ou com outro, não é? Portanto, mas mais com Deus e com Jesus. Como se Deus e Jesus tivessem ali à mão de semear, portanto, ali à mão, ao nosso pé ali, que não tivesse mais nada para fazer, portanto, que entreter, portanto, esta ou aquela criatura. Portanto, isso é uma forma leviana, portanto, que cada um tem, portanto, de se apresentar com esse tipo de tiques, ou portador, portanto, de alguma sensibilidade mediúnica, portanto, que não está bem elaborada, não está bem, na realidade, portanto, trabalhada. Se tal fosse concedido a alguns, isso não se daria senão em estado de êxtase, na qual a alma estaria tão desligada dos laços da matéria quanto possível durante a encarnação. Ou seja, como vemos, a quem isso fosse proporcionado, já estaria desmaterializado.
portanto, liberto da matéria, para que pudesse, portanto, em tal evolução, poder, portanto, entender Deus, ou ver Deus. Tal privilégio não será concedido senão às almas de eleição encarnadas em missão e não em expiação. Então, será concedida àqueles que na realidade, portanto, estão em missão. Como um Chico, por exemplo, como um Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo e outros tantos. Entidades que se encontraram em missão e que poderão ser beneficiados precisamente para um entendimento maior de Deus. Isto não quer dizer, portanto, que estejam na presença dele. No entanto, voltando aos ensinos que Jesus nos faz, quando diz eu e o Pai somos um, quando o entendimento, portanto, do Filho, portanto, não é? Quando o Filho entende o pensamento do Pai e coloca em prática, portanto, perante as ações, aquilo que lhe é determinado, então é como se fossem um só. Não é como se fosse um. Portanto, não é? Vamos imaginar dentro dos nossos lares, onde existe um casal, onde há a presença de Deus no íntimo de cada um. De Deus, de Jesus, do Espírito Protetor, do Anjo Guardião, enfim, dos espíritos familiares. Então, quando está coordenado dentro desse lar, dentro do âmbito familiar, a harmonia, a paz, a sensibilidade, o equilíbrio, então Deus se faz presente. Porque aquelas criaturas, portanto, a 4, a 5 ou a 6 dentro do mesmo lar que trabalham para essa dimensão, é como se estivesse recebendo, portanto, diretamente, não é? Portanto, a mensagem intuitiva, portanto, das entidades da luz, que são aquelas que se encarregam das tarefas que Deus coloca em mãos de cada um. Deus se manifesta, na realidade, através, portanto, dos espíritos, seus trabalhadores incansáveis. Porém, como os espíritos de ordem mais elevada resplendem com um brilho deslumbrante, pode ocorrer que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, impressionados com o esplendor que os rodeia, tenham acreditado ver o próprio Deus. Isso nos fala, por exemplo, as EQM, aquelas experiências de quase morte, as pessoas, portanto, que têm um acidente, portanto, e que se desligam do físico, e dizem assim, atravessei um túnel, portanto, e no fim do túnel, portanto, eu estive com Jesus. Portanto, e vi Deus, falei com Deus, não é? Portanto, entrou naquela espécie de êxtase, mas não, falou com determinada entidade. Só que, supostamente, eu pensei, ou aquele que vê, pensa, portanto, que está a falar com Deus. Mas não é. Mas não é. Como bem trata, portanto, a Gênese. E ainda no item 37, sob qual aparência, nessa questão de se apresentar, Deus se apresenta aos que hajam tornado dignos de tal favor. Portanto, com que vestimenta? Como é que ele se apresentaria? Portanto, não é? Que nesses casos das EQM, portanto, muito raramente as pessoas não sabem definir, portanto, muitas vezes, portanto, a forma, portanto, como cada, não é? Porque não é uma forma, portanto, concreta. Aquelas entidades quando na realidade se apresentam. Portanto, será sob uma forma qualquer? Será a figura humana ou como um foco resplandecente de luz? A linguagem humana, portanto, a nossa linguagem se revela impotente para descrever tal assunto, porque para nós não existe nenhum ponto de comparação que nos possa dar dele uma ideia de Deus. No entanto, nós temos necessidade de Deus em nossas vidas. Porque a falta de Deus nas nossas vidas proporciona todo o ambiente que nós estamos vivendo. Todo o ambiente que nós temos ao nosso redor, portanto, de insurreição, de guerras, de violências, de ódios, de mortes, de assassinos, enfim, é pela falta de presença de Deus nas nossas vidas. Não é de crença.
é de ter a certeza que Ele existe. E ao conhecermos Deus e a necessidade que Ele faz parte das nossas vidas, é sinónimo de lei. É sinónimo de entendermos a lei de Deus. Porque se nós conhecêssemos as leis de Deus, que são soberanas e justas, se nós conhecêssemos dentro dessa lei de causa e efeito, ou a lei do retorno, se eu fizer, logo mais eu vou receber em conformidade com aquilo que eu estou a dar. A cada um segundo suas obras. Então, nós entendemos a lei, tínhamos a certeza da existência de Deus, e dizíamos assim, até eu vou ponderar antes de cometer um crime. Porque se eu cometer um crime, logo mais a lei vai cobrar. Não é Deus, é a lei que está íncita, está inscrita na nossa alma. Está lá. Portanto, o nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao nosso ciclo das nossas ideias. A linguagem dos selvagens não poderia reproduzir as maravilhas da civilização, pois não? Portanto, porque eles não têm conhecimento, ainda não evoluíram. Está o princípio inteligente ainda, portanto, em franco progresso na área em que se encontram, para logo mais poderem atingir o estado de inteligência, portanto, ao que nós ainda nos encontramos. Diz assim, a dos povos mais civilizados é demasiado pobre. Uns ainda não chegaram lá, e a outra ainda é demasiado pobre para descrever os esplendores dos céus. Isto é tão real que todos nós sonhamos, todos nós deitamos à noite, dormimos, não é? Estamos a cabeça na almofada e vamos dormir. E o nosso espírito vai se desligar, portanto, e vai viajar. E quando despertamos, uns lembram, outros não, mas todos nós sonhamos. Nós não sabemos descrever quando acordamos, portanto, com quem conversamos ou dialogamos. Portanto, não sabemos, portanto, era desconhecido, não é? Portanto, mas porquê que eu estive a falar com um desconhecido? Não era desconhecido. Provavelmente é um parente de outra existência, com a aparência de outra existência que ele possui, que nós agora estamos com a nossa e nós não conhecemos, mas que logo mais vamos conhecer. E se calhar até somos conhecidos, não é? E muitas vezes não lembramos os diálogos que tivemos. Eu sei que estive a conversar com alguém, era uma coisa muito importante, mas o quê? A gente não traz, não é? Está precisamente relacionado com isto, não é? Portanto, que nós acabamos de ler, não é? Ainda não temos aquele discernimento, portanto, para trazer para o nosso conceito aquela realidade, a lembrança, muitas vezes, de com quem nós conversamos, o que é que nós conversamos, da ajuda que os benfeitores espirituais nos proporcionam para que nós nos possamos equilibrar, da energia, portanto, que nós fomos abraçar do outro lado como almas, como espíritos libertos da matéria, para trazer ao acordar, para transferir para o físico, para que despertarmos de manhã e sairmos de novo, portanto, fora de portas, para o trabalho, para as nossas vidas, não é? Portanto, então, isso é um trabalho, portanto, gigantesco. Mas o que é certo é que nós não sabemos descrever o local onde é que nós estivemos. Não sabemos, portanto, se é céu, não é? Ou se tem outro nome qualquer, não sabemos. Mas às vezes, portanto, nós despertamos e dizemos, não andei num sítio muito bom. Às vezes acontece, não era muito bom. Outra, era num sítio muito pacífico. Mas não sabemos descrever muito bem, portanto, qual era o sítio. Então a nossa inteligência é demasiado limitada para os compreender e nossa visão demasiado fraca seria, por eles, na realidade, ofuscada. Então, Deus é maior que todas as teorias e todos os sistemas. A razão porque não pode ele ser atingido nem melhorado pelos erros e faltas que os homens têm cometido em seu nome. Portanto, Deus é soberano em tudo. Às vezes dizem assim, se Deus quisesse, acabava com a guerra. Se Deus quisesse, acabava com a fome. Se Deus quisesse, acabava com o ódio. Se Deus quisesse, acabava, portanto, com o vício. Mas não é Deus, portanto, que proporciona isso. Não é Deus o ativador, portanto, de todas essas coisas. Somos nós. Nós, criaturas humanas, somos nós.
que proporcionamos o ódio, portanto, o vício, portanto, e outras coisas, a guerra, portanto, a fome, somos nós. Então, se somos nós, com todos os seus atributos, na sua infinita bondade, Ele concede a cada um de nós oportunidades novas para que nós nos possamos reajustar. Então vejam a grandeza dos ensinamentos espíritas, da doutrina espírita, que veio trazer para nós, através dos benfeitores espirituais, precisamente essa lei grandiosa, que é natural, que é a lei da reencarnação. A reencarnação é o fator da qual todos nós aproveitamos para, na nossa caminhada, nas vidas sucessivas, nos equilibrarmos uns com os outros, amarmos uns aos outros, praticarmos a caridade, sermos honestos, justos, uns para com os outros, vivenciando o amor dentro do lar, portanto, ao qual nós pertencemos como família, e assim sucessivamente. Então é através da reencarnação que nós progredimos como espíritos, porque necessitamos, para progredir, para colocar em prática, de viver na matéria. Então necessitamos de uma indumentária física, necessitamos de um corpo físico, mas também necessitamos de algo que ligue o espírito à matéria. Necessitamos de um corpo intermediário, de um campo energético. Precisamos de um perispírito, que é precisamente matéria, mais rarefeita, mais quintessenciada, mas que também é criada por Deus. Tanto quanto o nosso corpo físico deve ser respeitado, porque teve também a criação, portanto, de Deus, embora seja de ordem material, mais palpável, mais grosseira, não deixa de ser obra de Deus. Então o Espírito é responsável, portanto, pelo corpo, por tudo que ele faz, por tudo que ele realiza, porque é ele que o comanda. Então nós necessitamos, na realidade, de compreender Deus, temos a necessidade da existência de Deus em nossas vidas, de ter a certeza, não é de crer, é de ter a certeza que Ele existe na realidade em nós. Se repararem, diz assim, a questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre as nossas cabeças, e cuja solução se liga de maneira restrita e imperiosa ao problema do ser humano e do seu destino, ao problema da vida individual, da vida social. É o problema de Deus, que quando for entendida, portanto, pelos seres humanos, não tenhamos dúvidas, estaremos a viver, ou vamos passar a viver, num mundo, portanto, mais agradável. Mas a mudança do mundo tem que ser realizada, portanto, por cada um de nós. A partir do momento, não é, do esforço que nós fazemos para mudar o nosso mundo íntimo. Nós só podemos mudar o exterior do mundo, onde nós vivemos, a partir do esforço que nós fazemos para mudar o nosso mundo íntimo. Porque o nosso mundo íntimo vai ser o reflexo do mundo que nós queremos para viver. E é nesse mundo, nesse reflexo, que nós vamos construir um mundo. Um mundo sem guerra, sem violência. Então é por esse esforço de cada um de nós. Quando começarmos a utilizar a nossa mente e os nossos pensamentos de uma forma mais acertada. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é o que há de mais essencial, portanto, para as nossas vidas, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos dirige, mesmo à nossa revelia. Vejam só, que grandeza, não é? É Deus que nos comanda, mesmo à nossa revelia, quer dizer, mesmo àqueles, portanto, que não acreditam em nada, portanto, que não acreditam na essência de Deus, Ele está lá, mesmo nesse. Mesmo no mais violento, mesmo naquele que se faz o maior criminoso à face do planeta, mesmo naquele que é o mais criminoso à face do planeta. Ele é filho de Deus. Algum de nós sabe
Se foi ontem criminoso, na outra existência, e na outra, não nós sabe, não nós lembra, não é? Pois não? Não nós lembra. O maior criminoso de hoje vai ser o anjo da manhã. Com toda a certeza, sem qualquer dúvida. Porque ele vai melhorar-se. Um dia ele vai renovar-se. E quando entender, portanto, qual é a sua essência, qual é a essência da vida, então ele vai melhorar-se, ele vai trabalhar para isso. Então ele vai tornar-se um homem bom, um espírito bom, não é? Para que depois possa utilizar a alimentar física adaptada, portanto, correspondente àquilo que ele já é, para se tornar um homem bom. Então não vai ser. Então não vai ser sempre criminoso. Todos aqueles que hoje vivem, portanto, nas trevas, nos lugares sombrios, logo mais eles vão viver, portanto, nas instâncias siderais, na luz. Não vão lá morar para sempre. Tudo progride, tudo evolui, tudo caminha. Então nós temos necessidade, portanto, da presença de Deus, da existência de Deus, portanto, em nossas vidas. Porquê? Porque Ele é necessário, é Ele que nos dirige. Isto é a verdade simples e clara, que está ao alcance de todos. Basta procurar sem preconceitos, sem reservas, ao lado da consciência, portanto, e da razão. Para elucidar sobre tal assunto, temos agora recursos mais elevados que os do pensamento humano. Quais são? São os pensamentos dos benfeitores espirituais que vêm até nós trazer precisamente todo esse conhecimento grandioso. Não é? Como diz aqui. Temos o ensino daqueles que deixaram a Terra. Isto faz pressupor, portanto, que todos aqueles que deixaram a Terra, portanto, vão trazer, portanto, ensinamentos e conhecimentos. Não. Aqueles que já entenderam, aqueles que já se desmaterializaram, aqueles que já se capacitaram, portanto, das leis de Deus, de Jesus, não é? Portanto, e se fazem trabalhadores do outro lado da vida, a serviço do bem. Porque o ignorante que é aqui, quando parte para o outro lado, ele vai continuar exatamente da mesma forma. Então os espíritos não conhecem tudo. Está bem? Vamos imaginar que todos nós estamos aqui. Agora partíamos todos para o outro lado da vida. Éramos exatamente a mesma coisa como estamos agora. Cada um leva aquilo que conhece. E vai falar daquilo que conhece, daquilo que engariou, faz parte do seu espólio. Então nem mais nem menos. Não é? Portanto, é assim que funciona o outro lado da vida. Então não vamos imaginar, portanto, que qualquer um que parte chega lá, portanto, que seja evocado aquele que vai dizer, portanto, e vem falar de Deus, portanto, porque é assim, porque eu moro de Deus, moro sentado ao lado direito, e o outro diz que está ao lado esquerdo, portanto, o outro está na entrada da porta. Não, isto não funciona assim, não é assim. Está bem? Portanto, cada um fala daquilo que na realidade, portanto, conhece e como está agora. Portanto, exatamente. A verdade é que nem todos os espíritos são igualmente aptos a tratar dessas questões, como acabámos agora de falar. Daí as contradições, as diferenças de vistas. Não é? Portanto, o espírito, portanto, conhecedor, portanto, o espírito conhecedor, respeitador, portanto, das leis de Deus e de Deus, é uma pessoa honesta, é um espírito honesto, credível. Portanto, ele vem falar, portanto, o bem pelo bem. Não é? Não vem falar a mais daquilo que não conhece. O outro, portanto, que não é tão honesto, portanto, vale tudo. Portanto, fala daquilo que ele entende, supostamente, que está a falar, portanto, da realidade. Estão a fazer entender ou não? É isso. Acima, porém, da multidão das almas obscuras, ignorantes, atrasadas, há espíritos iminentes, descidos das esferas superiores para esclarecer e guiar a humanidade, que nós acabámos de falar há instantes. São esses, portanto, os que são encarregues, portanto, de trazer as mensagens, as orientações para guiarem, portanto, a humanidade. Ora, que dizem esses espíritos sobre a questão de Deus? A existência da potência suprema não é afirmada por todos os espíritos, nos é afirmada por todos os espíritos elevados. Entre entre nós que têm estudado o espiritismo filosófico, sabem que todos os grandes espíritos são unânimes em afirmar que repetir, ou melhor, em repetir, em reconhecer
a alta inteligência que governa os seres e os mundos. Então eles reconhecem, como na questão primeira do Livro dos Espíritos, uma inteligência superior que governa os mundos, portanto, e todas as coisas e todas as humanidades, portanto, que é essa inteligência suprema. Na Gênesis, no item 6, sobre as leis universais, nos diz: todas as obras científicas produzidas há mais de meio século nos demonstram a existência e a ação das leis naturais, quando até então nós pensávamos que eram coisas sobrenaturais, portanto, que existiam. Nós levávamos tudo para o sobrenatural. Então, hoje em dia, portanto, já há em estudo que, afinal, portanto, não deixam de ser leis naturais que estudam tudo aquilo que se passa com o outro lado da vida. Essas leis estão ligadas por uma outra, ou seja, essas leis naturais estão ligadas por uma outra que é superior, que as abrange inteiramente, regularizando-as e levando-as à unidade, à ordem e à harmonia. Ora, a outra lei superior, portanto, é Deus. Porque, por si só, Deus é a lei. Por si só, Deus é a lei de todas as leis. É por essas leis sábias e profundas, ordenadoras e organizadoras do universo, que a inteligência suprema se revela, que é Deus. Se revela precisamente através dessas leis. Então tudo vem de Deus e remonta a Ele, ou seja, tudo vem de Deus, portanto, e remonta a Ele, portanto, e regressa na realidade dele. Nós partimos um dia como mônadas, como princípio inteligente, e fizemos a involução, ou seja, nós fizemos a viagem, portanto, a viagem de descida, involução, descemos, até ao período dos infusórios, das algas, não é? Portanto, começaram a crescer, portanto, nos mares e tal, como princípio inteligente. Passámos pelos diversos quadrantes de evolução, pelos diversos fatores da vida, e estamos fazendo a viagem, portanto, no sentido inverso, no sentido da evolução. Então nós fazemos o contrário, fizemos da involução, partimos do seio do Pai e estamos a fazer a viagem ao contrário, de evolução, para caminharmos para onde? Como diz aqui, para o Deus, para regresso à casa, portanto, do Pai. Então, é um fluido muito mais subtil que o éter, emana do pensamento do Criador. O que cria, portanto, tudo aquilo que envolve, o que cria, portanto, os planetas, portanto, é através desse fluido, através do hálito, portanto, de Deus. É mais sublime, mais subtil que o próprio éter. Ou seja, esse fluido mais quintessenciado pode ser apreendido pela nossa compreensão, em consequência de combinações sucessivas, e tornou-se, na realidade, portanto, o éter. Portanto, é uma matéria, portanto, que transformada, não é? Deu origem, portanto, àquilo que nós olhamos, portanto, e vemos, não é? Portanto, muito bem. Do éter saíram todas as formas graduadas da matéria e da vida. Desse fluido grandioso, não é? Que, no fundo, faz parte da lei de Deus. Chegadas ao ponto extremo da descida, como falámos há instantes, da involução para a reencarnação, não é? Para o início das nossas vidas, a substância e a vida remonta ao ciclo imenso das evoluções. A substância. Falámos desse corpo intermediário, portanto, que é a substância. A vida, portanto, é o espírito. A vida em si é o espírito que ninguém vê, é a inteligência que ninguém vê. A substância é a indumentária que ele se utiliza para se comunicar do outro, para se caminhar do outro lado da vida e para se comunicar do outro lado da vida. Para que ele possa viver deste lado, ele precisa desses dois elementos. Portanto, o espírito precisa desse elo de ligação, que é o perispírito, e precisa do corpo físico, portanto, para andar aqui. Correto? Mas ele pode viver sem o corpo físico, tem o corpo espiritual para se movimentar, portanto, do outro lado da vida. Para andar deste lado é que ele precisa, precisamente,
do corpo espiritual, que é uma espécie de computador onde fica tudo gravado, tudo quanto nós fazemos. Está bem? A substância da vida remonta ao ciclo, portanto, chegadas ao ponto extremo da descida, a substância e a vida remontam ao ciclo imenso das evoluções, ou seja, das diversas encarnações ou reencarnações, não é? Vamos subindo de patamar, até atingirmos também, todos nós, a perfeição. Então a ordem e a majestade do universo não se revelam somente nos movimentos dos astros, na marcha dos mundos. Revelam-se também, de modo imponente, na evolução e desenvolvimento da vida na superfície desses mundos. Ou seja, nós não temos a habilidade de dizer que só nós é que existimos, portanto, à face da Terra. Portanto, todo o progresso, toda a evolução, e há outros mundos, outros lugares onde há vida semelhante à nossa, mais inferior do que a nossa, onde o progresso se faz pela lei das evoluções, não é? Pela lei da evolução, através, portanto, do processo reencarnatório, nos vários lugares. Nós não temos necessidade, não temos necessariamente a reencarnar exclusivamente no planeta Terra. Provavelmente nós já passamos por muitos lugares, só que não lembramos. Se calhar nos ditos sonhos, quando nós dormimos, lugares frequentados, se calhar são muitas vezes lugares onde nós já vivemos, que entretanto agora são desconhecidos para nós, não é? Ora, o instinto torna a sensibilidade a inteligência, o instinto torna sensibilidade nesse fator de progresso, a inteligência, consciência e razão. Vou ler. O instinto torna sensibilidade, inteligência, consciência e razão nesse processo, portanto, desde os lugares, desde as vidas mais primárias, não é? Portanto, nosso instinto torna sensibilidade, inteligência, consciência e razão. Leon Denis tem uma frase muito interessante que nos faculta, portanto, nós analisarmos bem esta questão, quando diz que é este princípio da evolução. Deus dorme no mineral, desperta nas plantas, anda no animal e pensa no homem. Está aqui refletido. Eis na realidade, portanto, o que nós somos, o nosso processo evolutivo, não é? Deus dorme no mineral, desperta nas plantas, anda no animal e pensa no homem. Então, quando nós atingimos o estado nominal, atingimos o estado da razão, não é? Portanto, o estado, portanto, do pensamento. Sabemos também que essa ascensão não para aí. Graças aos ensinamentos do além, aprendemos que prossegue através dos mundos invisíveis sob formas cada vez mais subtis e prossegue de potência em potência, de glória em glória, até ao infinito, até Deus. Então, à medida que o nosso perispírito vai evoluindo, porque também evolui como o espírito, não é? Portanto, se vai aperfeiçoando, como ele é o molde, portanto, das indumentárias físicas, sempre, portanto, que ele evolui, ele vai adaptando por necessidade, portanto, ao seu engrandecimento, a indumentária física. A indumentária física vai se tornando mais capacitada, mais conscientânea com a evolução, portanto, do espírito. Deu para entender? Não é? Se alguém tiver dúvida no fim. Portanto, e essa ascensão grandiosa da vida só se aplica pela existência de uma causa inteligente, de uma energia incessante que penetra e envolve toda a natureza. É essa causa inteligente que rege e estimula essa evolução colossal da vida para o bem, para o belo e para o perfeito. Essa causa inteligente, portanto, que é Deus, que nos impulsiona, que nos faz mover, que nos faz andar, não é? Portanto, imaginem que nós chegamos ao fim do nosso dia de trabalho, não é? Nós chegamos cansados, é verdade? E muitas vezes dizemos assim: eu quero acabar com tudo, portanto vou pôr isto na mala do carro, portanto não quero fazer mais nada, portanto porque ninguém me respeita, porque ninguém me ouve, porque, não é?
Portanto, não dizemos isso muitas vezes, não chegamos assim, exatamente. Mas, entretanto, a gente diz assim, não, eu vou me deitar, portanto, vou dormir, portanto... E chega no outro dia, nós levantamos, não é? Algumas, grande parte já nem lembramos, portanto, do dia anterior. E a gente sai, portanto, para a rua e vai fazer exatamente, não quer dizer que seja igual, mas dentro do conceito daquilo que foi, portanto, na área da profissão, do trabalho, vai elaborar, portanto, aquilo a qual se comprometeu. Porque somos tocados, não é? Precisamente por esta vida, não é? Por este ser grandioso, não é? Portanto, que nos faz mover, que nos faz andar, que nos toca, não é? Para a frente, vai, está na hora, portanto, é preciso continuar a trabalhar. Então, esse ânimo, portanto, que vem dessa necessidade, portanto, nós temos de sentir Deus em nós, porque Ele mora em nós. Então, é Ele que nos impulsiona. Quando às vezes nós dizemos assim, nunca ouvi, portanto, não sei onde é que está nessas horas, portanto, quando nós temos uma dificuldade, não é? Quando nós ultrapassamos de uma forma mais agradável, portanto, de uma forma, portanto, menos atenciosa, mas vamos ultrapassar. É quando Deus, portanto, nos impulsiona, portanto, e fala para nós, portanto, e nós prosseguimos na jornada. É sempre a caminho do bom e do belo. Então, o que hoje é difícil, nós vamos passar a entender que logo mais vai ser mais agradável e nós temos necessidade, portanto, do difícil, para que possa tornar-se mais agradável amanhã. Os ensinamentos do além-túmulo nos trazem saber que nada se perde, nem o bem nem o mal, e assim que tudo se inscreve, se repara, se resgata por meio de outras existências terrestres difíceis e dolorosas. Aprendemos igualmente que nenhum esforço é perdido e que nenhum sofrimento é inútil. Não é? O conceito espírita nos explica tudo isso. O dever não é palavra vã. E o bem reina sem partilhar acima de tudo. Cada um constrói dia por dia, hora por hora, muitas vezes sem saber o seu próprio futuro. Que é a nossa responsabilidade, é o nosso querer, são as nossas tarefas. Nós somos o reflexo, portanto, daquilo que fomos. Mas também somos o reflexo, até agora, daquilo que estamos realizando nos dias de hoje. Que é precisamente, portanto, que vai colmatar o nosso futuro, portanto, para o dia da manhã. É aquilo que nós estamos a preparar. A sorte que nos cabe na vida atual, ou a sorte que nos cabe na vida atual, foi preparada pelas nossas ações interiores. Então, aquilo que nós chamamos de sorte, não é? Portanto, que é uma palavra que nós até devemos erradicar, portanto, não devemos utilizar, porque a sorte não é mais nem menos, portanto, do que aquilo que nós construímos, do que aquilo que nós fazemos, não é? Porque se colocarmos essa da forma como ela é colocada, dá a impressão, portanto, que a sorte vem do acaso, portanto, que vem do nada. Então, a sorte não é, portanto, isso não acontece, isso não existe. Existe há mérito, há trabalho, e há mérito para cada um receber, mais ou menos ou em conformidade com aquilo que na realidade realiza. Isso é a sorte, como diz aqui. A sorte que nos cabe na vida atual, que nos cabe na vida, foi preparada precisamente pelas nossas ações anteriores. Então, é o reflexo daquilo que nós vemos. Então, nós recebemos em conformidade e chamamos de sorte. Não é? Já é uma grande sorte a gente ter uma vida boa, não é? Mas foi preparada, portanto, por nós. Da mesma forma, edificamos no presente as condições da existência futura, como já falámos. Daí para o sábio a resignação ao que lhe é inevitável na vida presente. Daí também o estimulante poderoso para agir, devotar-se, preparando para si próprio um destino melhor. Quantos isso conhecem? Quantos de nós conhecem isso? Não se encherão, portanto, de medo, pensando no que está reservado à sociedade atual, cujos pensamentos, tendências e atos são muitas vezes inspirados pelo egoísmo ou por paixões más, baseados precisamente na questão, portanto, da palavra mal utilizada, portanto, sorte. Como estremecer, como não estremecermos em presença de tantos desfalecimentos morais, diante de tantas corrupções que acontecem diante do nosso olhar? Como não estremecer, verificando que o sentimento de bem encontra pouco a pouco lugar em certas consciências? Como não estremecer, enfim, ao constatar no fundo de tantas almas o amor desenfreado pelos gozos, a cupidez ou o ódio? E se sentimos isso,
Como hesitar na afirmativa à face de todos para fazer conhecida de todos essa lei de justiça que existe, que os ensinamentos do além nos mostram tão grande e tão importante? Deu para entender? Nós ficamos surpreendidos com tudo que existe, mas nós conhecemos a lei, ela mora em nós. E não laboramos nem realizamos conforme esse sentimento da lei que mora dentro de cada um de nós. Não discernimos sobre o bem. Então nós estremecemos com todas essas coisas, portanto, que verificamos. E não entendemos, não é? Portanto, como devemos utilizar a lei, portanto, de justiça que existe. Não é a lei justiceira, é a lei de justiça, para que possamos entendê-la. Essa lei que se executa por si mesma, sem tribunal e sem julgamento, mas à qual não escapa, no entanto, nenhum dos nossos atos. Portanto, todos os nossos atos são observados, portanto, por essa lei. Lei que nos revela uma inteligência diretora do mundo moral, portanto, que é Deus. Lei viva de todas as leis, de toda a perfeição, eis o que é Deus. Portanto, é a lei. Quando esta ideia de Deus estiver penetrada no ensino, e daí nos espíritos e nas consciências, compreender-se-á que o espírito de justiça não é mais do que um instrumento admirável pela qual a causa suprema leva tudo à ordem e à harmonia, e sentir-se-á que essa ideia de Deus é indispensável às sociedades modernas, quando nós passarmos a entender essa lei. Que é necessária às sociedades. Que é necessário nos nossos lares nós falarmos de Deus aos nossos jovens, às nossas crianças, aos filhos que moram nos nossos lares. Há necessidade, porque as crianças têm necessidade de ouvir falar de Deus. Ah, mas ainda é jovem, é criança, ele não vai entender. Nós é que não entendemos, ele vai entender sim. Porque as nossas crianças hoje, como espíritos, bem mais bem apatrechados do que há 100, 200 anos atrás. E são os mesmos. São os mesmos. As nossas crianças, aquelas coisinhas fofas, não é? O corpinho, não é? Portanto, tem um espírito que o comanda. Que já possa ter vivido há 100, 200, 300, 600 anos atrás. Ele é o mesmo. Só que, entretanto, ele se preparou. Ele traz. Mas também há aqueles que não trazem. Trazem o reflexo, portanto, das suas vivências. O pouco progresso realizado. Mas necessitam da mesma forma, portanto, de se falar, portanto, de Deus. Há necessidade de se ensinar, não é? Portanto, porque é fundamental. Então, Ele é a fonte de eterna justiça, que é Deus. E ver-se-á transformar, portanto, a face do mundo. Portanto, quando nós tivermos essa ideia de Deus, não tenhamos dúvidas, portanto, que a face do mundo, portanto, se irá na realidade, portanto, transformar. Então, tudo nos fala de Deus, portanto, o visível e o invisível. Portanto, a nossa inteligência o discerne, portanto, o entende. A razão e a inteligência, portanto, o proclamam. A nossa razão, portanto, proclama. Quando atingimos determinado processo evolutivo, a gente proclama Deus, fala de Deus. O que caracteriza o ser humano, acima de tudo, é o sentimento, portanto, é o coração. O sentimento é privilégio da alma. Por ele a alma se liga ao que é bom, belo e grande. A tudo que merece sua confiança e pode ser sustentado na dúvida, na consolação ou na desgraça. Vamos passar aqui à frente. Então a ideia de Deus impõe-se por todas as faculdades do nosso espírito, ao mesmo tempo que fala aos nossos olhos, por todos os esplendores do universo. A inteligência suprema nos revela a causa eterna, na qual todos os seres vêm a unir a força, a luz e a vida. Aí está o Espírito Divino, o Espírito Potente, que se venera sob tantas dominações. Mas sobre todos esses nomes é sempre o centro da lei viva, a razão pela qual os seres e os mundos se sentem viver, se conhecem, se renovam e se elevam. Diga um bocadinho.
Obrigado. É subindo à sua origem, é comunicando com a razão absoluta, eterna, que a alma humana descobre a verdade e compreende a ordem da lei universal. Assim direi a todos, homens, filhos da luz, ó meus irmãos, lembremos-nos da nossa origem, lembremos-nos do fim, durante a viagem da vida. Desprendamo-nos das coisas que passam, liguemo-nos às que permanecem. Portanto, tudo passa. As coisas efêmeras, tudo passa. Aquelas que permanecem é precisamente todo o bem que nós possamos realizar. Todo o ser humano, tanto quanto a sociedade, não pode engrandecer-se, progredir sem a ideia de Deus. Isto é sem justiça, sem liberdade, sem respeito de si mesmo, sem amor. Porque Deus, representando a perfeição, é a última palavra, a suprema garantia de tudo quanto constitui a beleza, a grandeza da vida, de tudo que faz a potência e a harmonia do universo. Deus. Sendo assim, o que é bom para os meios de experimentação espírita é bom para a sociedade inteira. A ideia de Deus, nós a demonstramos, liga-se estreitamente à ideia da lei, e assim à de dever e de sacrifício. A ideia de Deus liga-se às noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Vamos a fazer uma descrição. Quando a ideia de Deus se enfraquece, todas essas noções se debilitam. Desaparecem pouco a pouco para dar lugar ao personalismo, à presunção, ao ódio, por toda a autoridade, por toda a direção, por lei superior. Daí tantos abusos sobre a ideia de Deus através dos séculos, tantas torturas, tantas imolações, em seu nome tantos inocentes vítimas em nome de Deus. O mundo tem sido regado por sangue humano. O homem moderno se desviou dele. Tememos muito que a responsabilidade recaia sobre aqueles que fizeram de Deus de bondade e de eterna misericórdia um Deus de vingança e de terror. Mas não nos compete estabelecer a responsabilidade. Nosso fim é antes procurar um terreno de conciliação e de aproximação em que todos os bons espíritos se possam reunir. Para se agruparem os sentimentos e as aspirações é necessário um ideal poderoso. Pois bem, esse ideal não o encontrareis no ser humano, finito e limitado. Não o encontrareis nas coisas deste mundo, todas efêmeras e transitórias. Ele não existe senão no ser infinito e eterno. Somente ele é bastante vasto para recolher, absorver todos os transportes, todas as forças, todas as aspirações da alma humana, para o reconhecer e fecundar. Esse ideal é Deus. Mas o que é o ideal? O ideal é a perfeição. Se nós querermos, portanto, estamos sempre no conceito de Deus, não é? Porque a perfeição é Deus. Deus, sendo a perfeição realizada, é ao mesmo tempo o ideal objetivo, o ideal vivo. Ou seja, deve ser o nosso ideal, o vivo, deve ser o nosso objetivo. Deve ser a força para onde nós devemos gravitar, para onde nós devemos caminhar, para onde nós devemos colocar, portanto, a nossa mente. Colocar os nossos ideais nesse ideal grandioso, portanto, que é de Deus, que nos comanda a todos nós. Então Ele espera que, na realidade, nós possamos entender isso. Sabemos que a caminhada é difícil. Sabemos que todos nós estamos passando por momentos difíceis. Por momentos de provas muito graves. Sabemos que muitos de nós estão passando por muitos resgates, precisamente devido aos débitos de hoje e de ontem, como reflexo precisamente das nossas imperfeições. Mas também sabemos
que os amigos da vida maior nos falam da esperança, nos falam da vida, dessa continuidade grandiosa. Nos falam, acima de tudo, do amor. Nos convidam, portanto, à prática, portanto, do amor, à prática da caridade. Porque é fundamental nós criarmos a ideia de Deus nas nossas vidas. É fundamental nós falarmos de Deus nos nossos lares. Trazê-lo em nós, na nossa mente, para que possamos ultrapassar as dificuldades. Porque somos nós, queridos amigos, que temos que ultrapassar as dificuldades. Somos nós que temos que caminhar na direção de Deus, não é ao contrário. Nós é que temos que caminhar para Ele. E Ele nos concede, precisamente, todas as oportunidades para que nós o possamos fazer. De forma equilibrada, de forma amorosa, de forma respeitosa, uns para com os outros. E isso é fundamental, portanto, nós fazermos nos nossos lares. Não adianta sair para a rua e dizer, eu vou praticar a caridade, vou voluntariar-me aqui, ali ou acolá. Se muitas das vezes dentro dos nossos lares não existe essa voluntariedade. Não existe essa vontade, portanto, em nos tornarmos úteis, em ajudar. Então, toda essa tarefa começa em primeiro lugar, portanto, no nosso lar, no cadinho do lar. Como a educação das crianças começa no nosso lar. Como a observação das primeiras palavras sobre Deus começa no nosso lar. Os pais são os primeiros instrutores, são os primeiros professores. Devem ser os primeiros a falar precisamente de Deus. Não como crença, mas como certeza de que Ele existe. Quanto à crença, cada um logo mais vai procurar. Portanto, por aqui, por ali, por lá. Não é? Portanto, mas isso é outra coisa, isso já é outra questão. Então devemos falar com certeza quanto à existência de Deus. Não é? Sair à noite, olhar para o céu estrelado e verificar, não é? Quanta vida existe naqueles pontinhos luminosos que lá estão, semelhante à nossa, igual, inferior, superior à nossa. Não é? Quantos familiares nossos não se esses lugarzinhos, ou muito superiores ao nosso, muito maiores que o nosso, aguardando por nós, intercedendo por nós, orando por nós, e nós muitas vezes aqui sem lembrarmos, portanto, que eles estão fazendo isso. Quantas vezes nós pensamos, portanto, que os nossos entes queridos que já partiram, portanto, estão lá longe? Será? É aquilo que nós dizemos às crianças, olha, partiram. Está numa daquelas estrelinhas. Nós já dizemos às vezes às crianças, olha, está numa daquelas estrelinhas ali. E o familiar está bem ali ao nosso lado. Palmilhando a mesma terra que nós palmilhamos. Ele já partiu, mas ele está ali. Não é? Portanto, porque mora numa habitação, portanto, ainda que está composta, portanto, ainda deste lado. Até que possa despertar, portanto, e depois palmilhar por esses mundos intermédios, portanto, onde Deus se faz presente. Os trabalhadores para ajudar. Então é a vida também dos desencarnados que aqui estão presentes, portanto, e que vieram assistir quanto nós, porque também têm necessidade da ideia de Deus nas vidas deles. Passaram de forma arbitrária, de forma atribulada deste lado da vida. Muitos andam à procura do Deus, portanto, não é? Para sentar ao lado dele. Outros à procura das luzinhas, das velinhas, para que possam iluminar. Não é essa luz que cada um necessita. Essa luz é artificial, não ilumina nada. O que ilumina é o conhecimento. Quem nós somos, onde viemos, porque estamos aqui. Não é? Porque temos que entender Deus. Isso é que é a luz, precisamente, desses amigos. Que esses amigos necessitam. Porque a vela não fala, não diz nada. Não é? E esta logo mais, a gente apaga e fica a sala às escuras, também não diz nada. Queridos amigos, está na hora de nós encetarmos a viagem e fazermos despertar Deus das nossas consciências. Alguém tem alguma dúvida? Possa ter todo o tema. Vou passar
para que todos nós falamos precisamente do que vem exposto no livro dos Espíritos, na Gênesis, no grande enigma. Portanto, foram os livros que nós nos baseámos para o trabalho. Portanto, é uma questão de pesquisar, portanto, que está lá tudo, está bem? Vamos então fazer a nossa oração de encerramento. Vamos então, quem quiser, portanto, encerrar os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, aos queridos benfeitores do lar que nos acolhe, aos amigos que sempre nos amparam, que sempre se fazem presentes em nossas vidas, que sempre nos acompanham em todas as horas, mesmo naquelas que nós pensamos serem da maior borrasca, da maior aflição, eles se encontram presentes, balsamizando as dores, as feridas. Apenas aguardam que cada um de nós faça a sua parte. Sendo assim, Senhor, nós vos agradecemos pela noite de hoje, pelo amparo, pela presença amiga dos nossos queridos benfeitores espirituais, dos nossos queridos mentores, dos trabalhadores do lar que nos acolhem, a quem rogamos o amparo para que todos aqueles nossos irmãos desencarnados que se façam presentes e que se encontram em recuperação possam ver balsamizadas as dores, as feridas, pelas falanges amigas, a vosso serviço, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que a vossa luz possa iluminar os passos de cada um de nós que aqui se encontra presente nos dois campos da vida. Que cada um de nós possa transportar para o seu lar a luz necessária dos vossos ensinos, possa transportar o entendimento, como reflexo para aqueles, Senhor, que possam lá ainda viver, aqueles que possam visitar, para que possam despertar para a realidade maior. Para aqueles que vão viajar, Senhor, nós pedimos o amparo, para que possam fazer a viagem sem danos, sem altercações, na maior paz, na maior segurança. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa luz se faça em todos os lares, como em todos os lugares. Graças a Deus.